tiro na cabeça de raspão que quase pega em cheio e já acaba com o Daryl logo ali no início. Acidente com uma van caindo de cima de um viaduto, um impacto sinistro. Outro tiro tomado também no ombro, a queima-roupa e muito mais. Esses aqui são alguns dos momentos que Daryl quase morreu em The Walking Dead, que foram vários, alguns passaram muito perto. Foi um detalhe, uma pessoa ou qualquer outra coisa que evitou com que ele morresse. E justamente nesse vídeo eu tô aqui pra trazer. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, espero que você também esteja. Sou João Victor, pra você que não conhece. Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead em si, sobre o universo aí. Não sobre a série do Daryl, mas pra falar sobre ele, sobre coisas que provavelmente iam fazer com que a série não acontecesse, né? Até porque no início o Daryl era pra ser um personagem passageiro, né? Foi ali aos poucos que foram segurando ele, mas foi bem na risca. Vamos explicar tudo. Quero pedir demais, antes de tudo, que você deixe esse like, ajuda muito na divulgação. E se inscreva no canal aí, que a gente tá do lado, chegando a 400 mil inscritos. Seguinte, né? Falando de The Walking Dead, desse universo apocalíptico aí, a gente sabe que tá lotado de diversos momentos em que os personagens passam do lado ali de morrer, passam muito perto, sempre estão correndo risco. Só que tem alguns momentos em especial, que eu decidi trazer aqui nesse vídeo, que passaram mais perto do que o normal pra que esse personagem aqui, Daryl Dixon, quase morresse, né? Eu já fiz um vídeo desse aqui, inclusive, há um tempo atrás sobre o Rick. Se você não viu, procure no canal. Mas vamos começar com o primeiro ponto, lá no início de The Walking Dead, que Daryl quase morreu, que foi justamente no 5º episódio da 2ª temporada da série. Na época que ele nem era tão importante pros produtores, ainda tava cotado como um personagem passageiro, e no mesmo episódio ele quase morreu 2 vezes seguidas. Ele se lascou demais nesse episódio. Primeiramente, uma forma bem idiota de se morrer, mas como ele não era tão relevante, poderiam acabar fazendo isso, né? No caso, ele ali, patrulhando pela floresta, eles estavam naquela época de procurar a Sofia. Ele tá em cima de um cavalo, uma cena até que é rara, né? A gente quase nunca vê o Daryl andando a cavalo, mas o que acontece é que no meio do caminho ali na floresta tem uma cobra, e justamente essa cobra, ela decide dar o bote, fazendo com que o cavalo se assuste, pule pra cima e jogue o Daryl pro lado. Acaba rolando ali por um barranco, por uma queda d'água, sai rolando muito mesmo, e tem um impacto ali no chão, que em si, né, a queda pelo barranco e outras coisas já seria um risco grande. Só que o grande ponto é que ele tava com suas flechas, e sim, uma das flechas nesse rolamento acaba atravessando, né, a lateral ali, próxima à cintura dele ali, né, que assim, de cara você já vê que ele foi salvo pelo gongo, muito mesmo, foi mais pegando a lateralzinha, deve ter pego só pele e alguns nervos de leve. Se fosse um pouquinho mais pro centro, poderia ter pego alguns órgãos vitais, e ele ia morrer sozinho ali na floresta. E justamente por ser um pouco mais superficial, mesmo muito ferrado, Daryl consegue levantar. Só que aí, como se já não tivesse tudo ruim demais, vem o outro ponto no mesmo episódio. Daryl já todo ferrado, tenta subir ali uma outra elevação ali da floresta, tenta escalar, vai aos poucos, mas cada vez mais cansado. Inclusive nessa cena dá pra gente ter uma noção da altura que ele já tá, mas ele acaba perdendo as forças, escorregando e caindo. Nessa queda ele dá uma apagada, tem umas alucinações com o Merle, e ainda assim eles não estavam satisfeitos de ferrar o Daryl. Depois de toda essa situação, de tudo isso que aconteceu, ele consegue sair lá do meio da mata e voltar pra fazenda ali muito destruído. Só que o ponto é que pela forma como ele estava destruído, ele tá parecendo justamente um zumbi. E aí que tem um ponto. Andrea, né, pra quem não se lembra, personagem ali, acaba identificando como um zumbi, chegando próximo, fala que vai cuidar dele, aponta o rifle. Nisso o próprio Rick e o grupo se adiantam, né, até pra não gastar bala, mas quando eles chegam perto eles veem que é o Daryl. O Daryl numa condição muito sinistra, só que justamente a Andrea lá atrás não percebeu que era o Daryl. E aí que ela dispara a distância, acertando a região da cabeça do Daryl. No caso, mais um ponto de extrema sorte gigantesca. A bala pega na cabeça, mas pega de raspão, e ele fica inconsciente, eles têm que carregar ele. Esse episódio aqui talvez seja um dos que ele mais passou perto de morrer por tantas ocasiões. Essa primeira situação aqui você já vê a loucura, né? Mas aí a gente segue, vamos avançar um pouquinho mais na história. Vamos pra outra ocasião que Daryl quase morreu. Eu quero falar agora do famoso episódio 16 da 4ª temporada. Aquela situação clássica. Aqui no caso, né, o Joe, um grupo de motoqueiros que eles já estavam envolvidos, tinha acontecido muitas coisas antes, acaba cercando o grupo ali, tá o Rick, a Michonne, o Carl e o Daryl. E sim, o próprio Daryl pede pro Joe largar e não matar eles porque são pessoas boas, só que o Joe quer vingança. Justamente pelo Daryl mostrar que tá do lado do Rick, o Joe fala, então você vai apanhar, pede pras pessoas baterem nele, espancam ele ali, e inclusive promete pro Rick
que o primeiro a morrer ali vai ser o Daryl, que vão bater nele até a morte. Mas é aí que o Rick age como o grande salvador, inclusive num dos momentos mais sanguinários dele. Enquanto o Daryl tá sendo espancado, cada vez se ferrando mais, o Rick decide morder ali, né, a região da carótida do Joe, arranca um pedaço, mata ele, e eles acabam reagindo, matando o grupo inteiro. Mais uma vez salvo por um detalhe, porque ele já tava condenado ali, né? O Joe já disse pros capangas que eram pra matar ele de tanto bater. Mais um ponto, e vamos seguir porque tem mais, vamos avançando na história. E nesse caso aqui é mais uma situação muito próxima, não é no mesmo episódio, então a gente coloca como outro ponto aqui, mas é no episódio seguinte. Eu tô falando do Terminus, o episódio 1 da 5ª temporada. Depois de toda essa treta com o Joe e tal, eles chegam lá, são enganados, são capturados, e no episódio 1 da 5ª temporada eles estão totalmente preparados ali pro abate, né, porque esse grupo é canibal. E na fila a gente tem claramente ali Glenn e Daryl, né? No caso, o que chegou mais perto de morrer aqui mesmo foi o Glenn, mas todos estavam na mesma situação. Não ia ter como eles fugirem, não tinha nada que pudesse fazer, e ia seguir a matança. Iam matar o Glenn, depois iam matar o Daryl. Só que mais uma vez, The Walking Dead prova de que você precisa de pessoas pra te salvar. Nesse caso, a Carol, né? Chega ali, badass, um dos momentos mais loucos dessa personagem em The Walking Dead. Ela chega explodindo, fazendo barulhos e tudo mais. E a situação, o barulho e a confusão fazem eles interromperem a matança ali quando eles já estão prontos pra terminar. Foi tipo, no limite, eles estavam quase na hora ali. A Carol, se ela chegasse um pouquinho atrasada, já teriam matado o Glenn, teriam matado o Daryl e outros. Andando na linha ali, ó, entre a vida e a morte, sinistro. E vamos mais. Próximo ponto, próximo episódio, a gente avança só alguns episódios ainda nessa 5ª temporada. Quero falar do episódio 6 dessa 5ª temporada, quando eles estão lá em Atlanta. Sim, o Daryl e a Carol juntos, na missão ali, tentando encontrar o hospital. Pois é, ali eles encontram uma van que tá pendurada, né, num viaduto ali, quase caindo, restos de apocalipse. Dão uma explorada em toda a situação, só que logo eles percebem uma horda de zumbis chegando, né, que começa a cercar eles. De início parece que tava tudo sob controle, que dava pra eles matarem os zumbis, só que logo vão os zumbis encurralando eles, encurralam o Daryl, encurralam a Carol, obrigando eles voltarem pra dentro da van, e logo eles ficam fechados ali, com os zumbis empurrando cada vez mais. E é nisso que eles apertam os cintos e se preparam pro pior, seja lá o que aconteça. Justamente a van despenca totalmente de cima desse viaduto, que assim, aqui ele passa mais uma vez muito próximo de perder a vida, né, ele e a Carol. Porque considerando uma queda dessa, de cima de um viaduto, é aleatório você avaliar se a van vai virar de cabeça pra baixo e cair assim, diretamente com o teto te esmagando, ou se ela vai cair reto. E ela justamente caiu reto, eles contaram com a bênção ali. No caso, eles ainda ficam bem feridos, a Carol mais do que o Daryl, mas conseguem sobreviver, meio machucados, mas seguem. Aí foi mais um momento que o Daryl passou do lado, né? Se a van vira ali, ó, pega um ventinho a mais de cabeça pra baixo, eles esmagados. E assim, a gente segue agora, vamos pra outro ponto, é na temporada seguinte também, pula mais uma temporada, só que é bem mais episódios pra frente. E nesse, Daryl também correu um risco, meu querido, sinistro. Eu tô falando do episódio 15 da 6ª temporada. Sim, quando eles já estavam ali na treta contra os Salvadores, quando já tinha tido a treta deles matar uma galera. Pois é, tava ali Michonne e Glenn capturados, e justamente Daryl junto com Rosita se aproximam, chegando próximo deles ali, observam de longe, como se nem tivessem sido vistos. Daryl bem confiante, mas Glenn e Michonne acabam avistando que o Daryl tá prestes a ser surpreendido por alguém. Tentam avisar, tentam emitir sons ali, mas Daryl não percebe, e é justamente surpreendido por Dwight, um dos braços direitos ali do Negan, tá com uma pistola. Pois é, aparece ali, e isso acontece logo no final do episódio, né, deixando todo mundo desesperado. Desesperado por quê? Porque o cara não só rende, ó, você tá rendido e tudo mais, e acaba. Dwight simplesmente dispara a pistola, e a gente tem um barulho do tiro, o sangue do Daryl saindo na tela, polui ali tudo vermelho e fica tudo preto. Tipo, ele deu um tiro a queima-roupa no Daryl. Eu acho que esse é um ponto que, inclusive, muita gente esquece, né? No caso, o Daryl só não morreu porque o tiro foi no ombro, inclusive, aparentemente, o objetivo do Dwight não era matar ele ali, era só fazer ele sofrer e outras coisas. Mas pela situação, pela forma como o Daryl bobeou aqui, se fosse um inimigo, o próprio Dwight mesmo, se tivesse com vontade de matar, só por matar ali, matava, acabou. Ele mesmo tava com vontade de atirar e tal. Se ele quisesse, poderia ter atirado na cabeça. Ou atirando no ombro mesmo, poderia ter pego, né, entrado por uma parte mais vital, gerado uma infecção maior. Tomar um tiro a queima-roupa é sempre um negócio muito arriscado, né? Coloque aí nos comentários quem aí na época, quando terminou esse episódio, ficou extremamente preocupado, né, pra lançar o 16 logo. The Walking Dead sempre pregando as peças. E daí eu quero seguir, porque já do lado ali tivemos o clássico, que foi o episódio mais pesado de The Walking Dead. A chegada do Negan, a morte do Glenn e do Abraham. Aqui, por mais que a decisão do Negan não foi pela sorte, igual como ele finge que tá contando ali, tá unido unité, a decisão dele foi mais por escolha. Daryl correu um risco sinistro, né, de tomar na cabeça mesmo e acabar ali, inclusive na época, né, quando passou o episódio 16 e ficou esse cliffhanger, um monte de gente ficou comentando a possibilidade de uma grande teoria muito forte sobre o Daryl. Se você não se lembra, né, todos os anos, toda a temporada tinha uma teoria que o Daryl poderia morrer, mas nessa
essa ficou a mais forte de todas na época, por conta de uma somatória gigante de fatores, incluindo também que o Daryl é um personagem que não tinha nos quadrinhos, que eles já estavam mudando muito os quadrinhos. O ator Norman Reedus já estava indo fazer uma nova série de moto, né? Que depois foi aquela série dele viajando pelos lugares, que a gente sabe que ele faz junto com The Walking Dead, mas na época ninguém sabia que ele ia fazer junto, então foi juntando um monte de rumores. Fora que, assim, voltando pro ponto do episódio, mesmo não tendo sido escolhido pelo Negan, o Darylzão ainda atacou, ele ainda colocou sua vida mais em jogo ainda, e ficou sujeito a morrer mais uma vez, né? Se o Negan fosse qualquer outro tipo de vilão, a maioria dos outros vilões, né, iria matar o Daryl ali como punição, pra mostrar pros outros que ele deve ser respeitado, como exemplo. Só que no caso, ele fez o contrário. Ele decidiu mexer com a cabeça do próprio Daryl pro Daryl se sentir mais punido por isso do que a morte. Matou o Glenn, trazendo uma culpa pra ele. Mas sim, olhando circunstâncias humanas e de apocalipse, o Daryl passou muito perto de morrer aqui. E claro que a gente tem que seguir pro próximo grande grupo de vilões, porque a gente teve uma situação logo algumas temporadas pra frente, que é uma luta bem clássica, muito legal de assistir, que sim, Daryl correu um grande risco se não fosse a sua esperteza. Eu tô falando do episódio 13 da 9ª temporada. É a luta do Daryl com o Beta. Literalmente, um dos personagens mais fortes de The Walking Dead que a gente viu até hoje, no nível forte e brutalidade. Eles tiveram uma luta sinistra, apesar da habilidade de faca do Daryl conseguir perfurar o Beta não sentia dor, ele era um negócio extremamente sinistro. Ele poderia derrubar o Daryl, esmagar a própria cabeça do Daryl com a mão, e o Daryl desviou ali várias vezes. E só não ficou ali até ser morto por um cara bem experiente, que era o Beta. Daryl só não morreu por conta da sua esperteza, né? Escondendo ali e surpreendendo o Daryl no posto do elevador, jogando o Beta, que inclusive aqui ele também correu outro risco do próprio Beta abraçar o Daryl e puxar junto. Como eu sempre ressalto, essa luta foi sensacional. O Daryl ganhou do Beta, mas ele não ganhou na força, ele ganhou na esperteza, porque na força ele perde pro Beta. Sim, mais um momento. Claro, durante a série tiveram vários outros que ele passou muito perto. Coloque nos comentários qual desses aí que você não lembrava e qual desses você acha que ele de fato passou mais perto. Se eu for falar rápido aqui, eu colocaria o da 2ª temporada lá, que aquilo ali foi uma brincadeira. Caiu do penhasco 2 vezes, cravou flecha, um monte de coisa, ainda toma um tiro de raspão na cabeça. E claro, não esquece de deixar esse like, me ajuda muito na divulgação disso aqui. Se inscreva no canal pra você não perder nada, vamos continuar analisando muita coisa e no mais é isso aí. Um abraço, fui!